Boa noite a todos, boa noite, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra Há 2000 anos. Hoje, 15 de fevereiro de 2021, e estamos dando continuidade ao nosso estudo, estamos gravando. E digo, sejamos todos nós bem-vindos, porque eu estou aqui, você está aí, os amigos espirituais estão aqui e também estão ao teu lado. Então, sejamos bem-vindos ao nosso estudo da obra Há 2000 anos, que estamos vivendo momentos de muita emoção. Por quê? Porque a família Lentulus saiu da Palestina, né, e retornaram a Roma. Lembro que eles receberam uma carta informando a condição da saúde do grande amigo dele, que é o Flamínio. E que vinha uma carta anexa da esposa, que é a senhora Calpurnia, informando da gravidade da saúde e da necessidade da presença da família, e inclusive do próprio senador, para ajudá-la em relação aos filhos, que ela percebia que estavam se perdendo devido ao meio de Roma extremamente a promiscuidade muito grande. Então, a semana passada nós acompanhamos a chegada deles em Roma. Os dois filhos de Flamínio foram recebê-los no porto de Órtia. E ali já houve um clima entre Plínio, no caso filho do Flamínio, né, o Plínio, e a menina Flávia. E o Agripa ficou um tanto enciumado, porque ele também se sentiu bastante atraído pela filha do senador, que é muito bela e que ela parece inclusive com a própria mãe. Então ela tem os traços físicos da mãe, da sua mãe querida. Então, houve esse encontro, eles foram direto para o próprio palácio, o Palácio dos Lentulus, que a família Flamínio tratou com muito zelo. Todos os escravos estavam ali prontos para receber a família novamente, em que eles fizeram uma rápida refeição, conversaram rapidamente, onde o Plínio e o Agripa, que estavam conversando com o senador, o Agripa tocou no assunto, e o Plínio tocou no assunto do tio do senador, lembra muito bem disso, né? Do próprio tio do senador, que se encontra em Roma também, junto com a sua esposa Fúvia. E aí nós vamos ver que quando falou o nome Sálvio e falou o nome Fúvia, acionou dentro do senador aquelas lembranças dolorosas daquela manhã, naquela manhã em que em Jerusalém Nosso Senhor Jesus foi preso. Então, tocou nesse assunto, e aí o Agripa aproveitou, porque a Flávia estava presente, e mostrou e revelou ali que havia algo entre a filha de Sálvio com o Plínio. E a Flavinha ficou toda estremecida já ali, né? Já notou algo que incomodou. E o Plínio já cortou, disse que não tinha absolutamente nada com a filha de Sálvio, né? Então, meus amigos, mediante essa rápida recapitulação do nosso estudo da semana passada, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecermos a Jesus por essa oportunidade de estudo, pedir a inspiração. Já coloque a sua água para que ela também possa ser magnetizada e se prepare para mais uma vez mergulhar no estudo da obra há 2000 anos. Vamos orar? E assim, divino amigo, mestre amado, amor de nossas vidas, mais uma vez, Senhor, nos colocamos à tua disposição. Mais uma vez, Senhor da vida, nos assentamos para estudar a obra há 2000 anos. Te rogamos, divino amigo, que nos conduza, que nos inspire, que possamos aprender, sempre aprender,
com a história viva de cada personagem desta obra. E que a espiritualidade amiga, sempre nos ajudando, possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho que realizamos, Senhor, em Teu nome. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo. Que assim seja, Senhor. Então, vamos lá. Então, nós estamos exatamente no momento em que a família Lentulus se direcionaram ao palácio do Senhor Flamínio, da família do Senhor Flamínio. Então, vamos ver esse encontro. Primeiro ele se surpreendeu porque Flamínio estava muito magro. Já foi doloroso, né, esse encontro. Por isso que ele diz, Públio Lentulus, o meu é na página 181, tá, gente? Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Gente, só lembrando, desculpa que eu não falei, nós estamos na segunda parte, tá? Na segunda parte do livro já. Deixa eu só... E o item capítulo 1, a morte de Flamínio. Você vai perceber, eu já falei isso, mas é sempre bom lembrar, que eu vou falar uma palavra mais simples e você vai ver uma palavra mais complexa no texto, porque afinal de contas é um livro belíssimo, né? Uma gramática perfeita, então a gente só facilita, e tem alguns termos que eram romanos, né? Vestíbulo. Ali mesmo no vestíbulo, a titia vai ler ali mesmo no pátio, né? Tablino, sala de visita. Então você vai ver sempre a titia fazendo um ajuste para que a gente possa fazer um entendimento, uma compreensão, tá bom? Então não é que a titia leu errado, é que ela faz sempre uma adaptação para facilitar a compreensão de todos, tá bom? Então vamos lá. Públio Lentulus se surpreendeu encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais com as suas exortações amigas e carinhosas. Porque lembra que Públio estava com muita vontade de poder contar tudo para Flamínio, né? Tudo que ele estava vivendo, principalmente em relação a Lívia. Mas quando ele se deparou com um amigo, como é que você vai contar essas situações dolorosas para alguém que está vivendo uma situação que ele está vivendo, né? Então, uma vez a só, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou face a face e, olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, o filho muito amado. Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente ao seu ouvido. Então agora a titia vai fazer a voz, porque é a tia Lentulus, é a tia Flamínio, é a tia narrador. Eu vou tentar aqui fazer vozes que vocês consigam entender a diferença. Vamos lá. A pandemia vai acabar, uma hora ela acaba, né? Que Deus nos abençoe, né? Vamos ver a fala dele bem doente. Públio, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto de outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de 1 ano pressinto o instante irremediável e fatal, que, agora, satisfeito o meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte.
Flamínio, respondeu-lhe o amigo com serenidade dolorosa. Tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas. E todos nós aguardamos a bênção dos deuses, de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda neste mundo. Não, meu bom amigo, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério da grande noite, mas acredito firmemente que os deuses se salvarão com as luzes de suas auroras. E, deixando o olhar profundo e sereno devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito, Flamínio Severus concentrou-se 1 minuto em meditações íntimas, continuando a falar, como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Lembra-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso, no auge da tua emotividade dolorosa? Oh, sim, me lembro. Revidou Públio Lentulus, recordando, de modo inexplicável, não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas também outro sonho, no qual testemunhara os mesmos fenômenos intraduzíveis, na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração, mas tudo fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade. Mas, a que vem tua pergunta? Se hoje estou mais que convicto, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância? Gente, eu acredito que vocês devem lembrar. Um dos motivos para ele ir à Palestina foi a própria sugestão de Flamínio, porque ele estava tendo esse sonho, que esse sonho incomodou muito, onde ele se via como também um político na época de Catilina, em que ele cometeu muitas crueldades, tá, gente? Se vocês lembram, vamos lá, Luiz Sérgio Catilina nasceu em Roma, 108 a.C., tá? E retornou à pátria espiritual em 62 a.C. Ele foi um militar e senador da Roma antiga. Vamos lá. Vamos ver agora. Fantasia? Replicou Flamínio como se houvesse encontrado uma nova fórmula da verdade. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem, igualmente, os seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de Temis, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos, perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Gente, vamos só lembrar, deusa Temis era a deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei, ok? Sendo costumeiro invocá-las nos julgamentos perante os magistrados. Olha aí, deusa Temis. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa. Mas o certo é que, há cerca de 2 meses, me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina e observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos, chegando a ver o teu próprio ascendente, Públio Lentulus Sura,
que era o teu próprio retrato, tal a sua profunda semelhança contigo. Momente agora que te encontras nos teus 44 anos, em plena fixação de traços fisionômicos. Então, olha só, gente, porque lembra lá do primeiro capítulo que ele confirmou, o senador Públio, quando ele se deparou com a foto do avô, e quando, com a foto não, com a imagem, né? Eu acho que foi a imagem. É que ele se via, na verdade, num sonho muito parecido, mas ele encontrou anotações do avô, e a caligrafia, inclusive, era a mesma. Então a pergunta é, por que a misericórdia divina está fazendo com que o senador pudesse recordar de uma vida anterior e agora o próprio grande amigo dele, Flamínio, também pôde rever. E olha aí a amizade desses dois. Olha aí, desde aquele movimento com Catilina, onde houve uma traição muito grande ao império. Vamos lá então, vamos ver. Interessante é que me encontrava a teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades. Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te, a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Gente, grifa isso daí e não esquece, porque nós vamos precisar desse sonho lá para os últimos capítulos. Então, olha só, ele aqui, o Flamínio, retrata que ele viu o então Públio Lentulus Sura dar sentenças aos inimigos políticos, aos adversários políticos, a cegueira. Ele via, pessoalmente, ele veio desenrolar de tudo, da flagelação, ferro em brasa e colocando ferro em brasa, imagina, gente, nos olhos, para cegar. E ele fazia questão de assistir. Pensa, ferro em brasa. Então, não esqueçam disso aqui, tá bom? Vamos lá. Públio Lentulus arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dormitavam fundo na sua alma ensombrada, e replicou por fim, porque, tia, a gente lembra? Não, a gente não lembra. Mas as emoções vividas, elas estão guardadas em nós. Tanto é, por exemplo, vamos supor, ele não lembra que ele mandou cegar muitos inimigos políticos com ferro em brasa. Então, se de repente, vamos dizer, se ele estivesse hoje, em 2020, e de repente o senador fosse ver um filme, e nesse filme tinha cenas de pessoas sendo cegadas com ferro em brasa, isso ia acionar nele um mal-estar terrível. Titi já deu uma dica, tá, gente? Isso ia acionar, porque ele não lembra que fez, mas as emoções estão registradas dentro dele. É por isso, gente, que a gente vê determinadas cenas e a gente passa a sentir um mal-estar muito grande. Mas quantas pessoas se aproximam de alturas e sentem um mal-estar muito grande? Um mal-estar muito grande. Isso são lembranças. Lembranças. Eu quando eu chego num local, eu não tenho problema de viajar de avião, mas se você me colocar em um local em que ali eu corro um risco de cair a qualquer momento, eu sempre tenho a impressão de que alguém vai me empurrar. Eu sinto um mal-estar terrível, gente. Eu não tenho medo de altura, mas eu não consigo ficar, começa a me dar mal-estar mesmo. Se eu estiver sentada, eu fico. Não tem problema nenhum, posso ficar ali. Às vezes a gente visita amigos que moram em 16º andar, né, o 15º andar.
E eu consigo sentar, ficar ali na varanda sem problema nenhum. Mas se você me colocar de pé e sem apoio, eu passo mal. Começa, e é incontrolável. Então, são recordações do passado, são emoções que estão gravadas dentro de nós. Então, aqui nesse caso, quando contou o sonho, acionou dentro dele um turbilhão. Por quê? Porque está dentro dele, né? Aí ele diz assim, na sua alma ensombrada e reprocou por fim. Vamos ver o que o Públio vai falar. Meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexo de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago, né, no íntimo da tua memória, por minhas narrativas naquela noite de há tantos anos. Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo com serena bondade. Então, o Flamínio disse assim, eu entendo que o senador está querendo me acalmar, né? Mas vamos ver. Devo dizer-te, Públio, que esses quadros não me apavoraram e apenas te falo desse complexo de emoções, porque tenho a certeza de que vou partir desta vida e ainda ficarás, talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente, e então quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas por meio de corpos diversos. Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses com a consciência tranquila. E o mais interessante é que quando ele conta isso para o senador aciona o primeiro sonho e aciona o encontro dele com Jesus, e naquela mesma noite ele voltou a ter o mesmo sonho. E lembra que Jesus falou, senador, agora, ou só daqui há séculos, há milênios. Só daqui a milênios. Então é sempre interessante a gente pensar que se nós aprendermos a utilizar o livre-arbítrio para verdadeiramente sermos fiéis a Deus, a gente acelera bastante a nossa evolução. Vamos ver então, olha o clima que está. Então, o Severus, ele não tem absolutamente, o Flamínio, né, Flamínio Severo, ele não tem absolutamente nenhuma dúvida. Ele tem certeza que ele viveu. E quer passar isso, quer deixar isso para o amigo que ele tem o senador como filho. Vamos lá. Públio ouvia-o atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido: meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência
e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldade para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Mas Flamínio, replicou Públio com enérgica serenidade, acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. Nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia e os rapazes acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe um sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia, com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade, que o tempo faz desaparecer rápido no seu torvelinho de impiedade. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência de alma, continuou a falar pausadamente: levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhes tudo que me era possível em matéria educativa e, embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar as mais humilhantes e os mais rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Agripa vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais, que não desejam senão sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos, nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventuras. Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual, esbanjando grande parte da nossa fortuna própria. Não sei que futuro será o da minha pobre Calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve, no exílio de sua saudade e de sua amargura, depois da minha morte. Mas a mim, respondeu com interesse o interpelado, eles se me afiguram digno do pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para o nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como
os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. E, como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou: agora que vejo tua filha, esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por teu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda a Agripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Se puderes, algum dia, não te esqueças desta minha recomendação no leito de morte. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio Lentulus comovido. Neste momento, Agripa entrou no quarto, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Vamos ver agora o Agripa. Meu pai, o mensageiro enviado a Marsília acaba de chegar, trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não, o portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina, logo depois de alcançar a consolidação de sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado. À vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu desse nome, nas cercanias da cidade, remetendo às galeras como punição do seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul? Não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado, para as bigas dos meninos, ao ínfimo preço de 4.000 sestércios. Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que, após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinados aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta.
E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Gente, olha a volta que a vida dá. Não tenhamos dúvida, é Saul de Gióias. E olha onde ele foi parar, justamente na casa de Flamínio. Já pensou, gente? Olha que situação. E ele, agora olha que interessante, ele voltou para visitar o pai. Então o pai teve o filho de volta. Mas em nenhum momento o senhor, pai André de Gióias, não teve a sensibilidade de devolver o filho do senador. Então, vamos lá ver. Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo, desse modo, à escravidão humilhante. Então, para o senador, na cabeça do senador, o jovem Saul fugiu, porque foi a história que contaram, mas na verdade não fugiu, ele foi vendido. Ele foi vendido e disseram que ele fugiu, o pessoal querendo ganhar um trocado, né? Você vê que essas atitudes baixas e vil sempre existiram. Então, na cabeça do senador, o Saul estava com o pai. As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa, a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho, o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para esperar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas, entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo, ou seja, ao quarto, com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulus, com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhores fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos: minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos exclamando: por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem. Não posso esquecer-me da sua bondade, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina. Porque, pelas tuas advertências,
Estou deduzindo que aceitasse de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Essa crença está chegando agora à sede do império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Eu, porém, conheci Jesus de perto, e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que, na Galileia, era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Todavia, e alívio esclarecer da melhor maneira os seus pontos de vistas com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente, rapidamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: minha mãe, venha depressa, muito depressa. Meu pai parece agonizante. Num instante, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido no movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados, que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que eu assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirava-se para o pátio, enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração apertada dos nossos conhecidos destas páginas. Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade. Um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te para meu lado. Pensou, hein, gente? Teu esposo desencarnando e falando isso. Eu dizer, bem, querida, eu não estou com pressa não, viu? Não precisa me chamar, não. Ai, gente, só é para quebrar um pouco o clima, mas vamos lá. A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavras. Não chores, continuou ele, como a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. Olha que lindo isso, hein, gente? A morte é uma solução quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. Para uma mente que está
não com o corpo físico doente, mas com a alma adoecida, com esse desejo que não aguenta as dificuldades da vida, acha que a morte irá solucionar e aí vem um suicídio. Nesse caso dele aqui não é isso, esse caso dele aqui ele está falando que o corpo físico não aguenta mais, né? Então a única solução realmente, como ele diz, para aliviar as dores é a desencarnação, né? É o remédio. E olhando ambos os filhos que eu contemplava com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço, murmurando. Lembra que o mais moço é o mais complicadinho. Desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as referências paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentúlia, como a indicar ao pai a sua preferência. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximavam da morte, com a plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem, que se inclinava afetuosamente sobre o seu peito, apertou as mãos de ambos de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria: isso é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia, haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe inopinadamente e a sucessão de soluços violentos e dolorosos obrigou-o a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhou e lhe cobriu as mãos de beijos. Lívia, também, de joelhos, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos, apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis, que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Orou no imo a alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericordiosa para o grande amigo que partia. Nesse instante, enxergou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulina e resplandecente. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se lhe tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo transpirava suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado, e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou, então, que seus lábios se entreabriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Então, gente, a presença de Lívia, que angariou amigo, não é verdade? Ela não foi indiferente a Simeão, angariou esse amigo, esse homem simples, que é avô, na verdade, tio de sua serva. Tio de sua serva. Um homem boníssimo. E olha o grau de evolução desse espírito. E ela hoje pode interceder pelo seu amigo Flamínio e o seu amigo iluminado do mundo espiritual. O Senhor Simeão vem ao encontro desse coração para interceder pelo seu amigo. E aí me vem realmente a orientação do nosso Senhor Jesus. Angariais amigos.
E da boca de Simeão sai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de misericórdia e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmórea palidez lhe cobria os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinda serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno, entre quantos a rodeavam num doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas, sobre os problemas grandiosos do destino e da dor, nas correntes intermináveis da vida. E, enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes cerimônias fúnebres, implorando a proteção dos manes dos mortos, né, que seriam as almas deificadas de ancestrais já falecidos, né? Seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado, para sempre, uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Quanta emoção, hein, gente? E o mais interessante aqui, enquanto todos se desesperavam, choravam, o que o nosso querido Emmanuel nos traz? Quem que estava tranquila? Tranquila. Lívia. Somente Lívia, com a sua presença, com a sua crença e a sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno. Que é aquilo que é o que a gente aprende, é a fé, é a confiança e a entrega total. E Lívia não tinha essas faculdades, ela desenvolveu a sua espiritualidade e passou a enxergar quadros. E isso começou, não sei se vocês recordam, quando o nosso Senhor Jesus estava sendo crucificado, em que ela não pôde estar lá, porque a vontade dela era estar. Ela via quadros, não sei se vocês recordam. Então, tem isso, gente. Quanto mais a gente vai se espiritualizando, a matéria vai deixando de ser uma prisão para todos nós. E assim nós conseguimos finalizar o primeiro capítulo da segunda parte. E nosso sentimento é de gratidão. Agradecemos infinitamente ao nosso Pai Criador. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade amiga, que mais uma vez nos conduziu, nos inspirou, nos amparou, e que nós possamos tirar as lições. O que é a vida? Como o nosso Mestre de Lyon nos fala: nascer, crescer, morrer e renascer sempre. Tal é a lei, né? Então, essa é a lei. Processo da reencarnação, em que nesse capítulo retratou muito bem o vínculo dos dois, já da vida anterior, essa amizade antiga, o quanto o senador se comprometeu abusando e foi muito perverso. Lembra que ele mandava cegar os inimigos políticos e ele fazia questão de assistir. Imagina, gente, um ferro em brasa nos nossos olhos. Ave Maria, né? Então, ficam as lições. Eu tenho aprendido em doutrina espírita que a maior bênção da nossa vida, poder reencarnar e esquecer do nosso passado. Um grande abraço dessa tia. Desejo muita paz divina, para que possamos ter a paz do nosso Senhor.
Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.